O Quarteto Fantástico é a equipe fundamental da Marvel, mas pode não ser a equipe mais popular. Só que foi a partir deles que diversos conceitos se originaram nos quadrinhos e garantiram a popularidade da Marvel. Como eu já apresentei em um vídeo anterior, e um gibi tão bom foi marcado por um início bombástico nas mãos de Jack Kirby e de Stan Lee, os criadores da equipe. E depois deles, muitos outros deixaram suas marcas nos quadrinhos da equipe, como John Byrne, Walter Simonson, Mark Waid, Mark Millar. Porém, um deles merece destaque especial. Eu sou o Gil e esse é o meu canal de cultura pop. E hoje vamos falar sobre o incrível Quarteto Fantástico de Jonathan Hickman. Ao meu ver, o escritor mais importante para a equipe desde a dupla Lee e Kirby. Mas para entender melhor, precisamos estabelecer alguns conceitos. Ao fim dos anos 2000, a Marvel passava por uma época fantástica de bons arcos. Essas histórias eram guiadas pelos Vingadores. Foi durante esse período que vieram histórias como Guerra Civil, Invasão Secreta e Reinado Sombrio. E durante o Reinado Sombrio, Jonathan Hickman teve a oportunidade de escrever sua primeira história do Quarteto Fantástico, pois após a Invasão Secreta, quando os alienígenas Skrull invadiram a Terra, o líder do Quarteto Fantástico decidiu criar uma máquina para ajudá-la a entender como tudo deu errado. Essa máquina foi chamada de A Ponte. E enquanto ele usa essa máquina para viajar pelo multiverso e aprender mais sobre como as coisas desandaram, um inconveniente personagem acaba invadindo a base do quarteto, enquanto os outros membros do quarteto acabam sendo mandados em uma viagem para o passado, sobrando apenas os filhos de Reed e Sue no edifício Baxter, o mutante Franklin Richards e a gênia Valéria Richards. Quando as três tramas chegam ao fim, com a família reunida finalmente, um gancho é estabelecido. Reed decide que vai elaborar um plano para consertar tudo o que desandou, e assim tem a deixa perfeita para que o escritor Jonathan Hickman assuma o roteiro das histórias do quarteto pelos próximos anos, assumindo a equipe em Quarteto Fantástico número 570, em 2009, e escrevendo até o fim de 2012. E como foi o período dele na equipe? O início da trama envolve justamente as consequências da criação da ponte, com Reed buscando entender como resolver tudo e conhecendo o Conselho de Reed, uma organização multiversal de diversas versões suas que trabalham juntas. Assim ele conhece versões dele que acabaram com a fome, que derrotaram Galactus e que aprisionaram vários doutores destinos. Diante de tudo que ele aprende, ele acaba construindo uma ideia, enxergando o momento como um ponto de mudança, um momento onde para de ser alguém que segue as convenções científicas do presente e busca olhar para o futuro, criando assim a Fundação Futuro. Essa fundação é um grupo de crianças que buscam soluções para os problemas da Terra. É um grupo diverso que tem, além dos filhos do Reed, outros personagens apresentados ao longo das edições de Hickman no quarteto. Por exemplo, em sua primeira edição, temos o quarteto enfrentando o Mago, um cientista maligno que domina a clonagem. Ao derrotar o Mago, Reed acaba resgatando um jovem clone do Mago, e ele passa a ser um dos integrantes da Fundação Futuro. Os membros vêm de diversos locais apresentados nas tramas. Há moloides, seres subterrâneos que no passado eram inimigos genéricos do quarteto, mas que ganham uma nova camada ao serem resgatados pelo Coisa. Também existem os habitantes do Reino Perdido de Atlântida, que foi descoberto pelo time, e teve Sue Storm como a porta-voz da humanidade, integrando cada membro da equipe como um elo com essas civilizações. Sue deixa de ser um elo fraco no quarteto, inclusive ela era lembrada por ter um triângulo amoroso com Namor, e isso é deixado de lado, pois com contato com os Atlantes, ela se vê em meio a um conflito. Uma batalha entre essa civilização perdida que ela encontrou e a civilização que já conhecemos comandada pelo Namor. Além disso, somos apresentados a outras expansões da mitologia kirbiana, pois desde os quadrinhos dos anos 60 conhecíamos os Inumanos, o grupo de seres que foram modificados geneticamente por aliens, mas agora descobrimos que eles são parte de um experimento maior, existindo pelo menos 5 raças de inumanos pelo universo. Mas além disso, temos o destaque para as crianças do time, com Franklin e Valéria em uma trama que mexe com o tempo, pois uma versão futura de Franklin vem para alertar sobre as ameaças que se aproximam. Mas quem ele alerta? Ele confia essa missão em Valéria, a super gênia, já que foi sua versão do futuro que planejou a missão.
Assim, ela parte em uma jornada que a leva, inclusive, a contar com a ajuda do maior vilão do Quarteto Fantástico, o Doutor Destino. A história do Franklin não é deixada de lado, pois a sua visita do futuro ocorre na data do seu aniversário no presente, onde conhecemos mais sobre o fascínio do garoto pelo Homem-Aranha. As crianças, não apenas Valéria e Franklin, são um elemento importante nessa trama, pois quando reunidas por Reed como a Fundação Futuro, elas recebem a missão de criar alguma solução para um grande problema. O foco delas, então, é a solução para o problema do Coisa, dando a ele uma cura que o permite ser humano por uma semana, gerando algumas cenas emocionantes. Porém, em um segundo plano, as ameaças se intensificam, e enquanto a guerra entre Atlantes ocorre, há uma invasão da Zona Negativa, um universo paralelo composto por antimatéria. É a contagem regressiva para a morte de um dos membros. Eu não vou esconder spoilers, pois é a morte do Tocha Humana que vai encerrar esse arco, culminando em uma emocionante despedida do Johnny para o seu amigo Coisa. O luto de muitos heróis é demonstrado, inclusive por crianças, que enquanto buscam soluções para lidar com o futuro, desistem de um substituto para o Tocha Humana e focam na ideia de matar o líder da Zona Negativa, o Aniquilador. Mas obviamente o mais abalado pela perda foi o Coisa, que desconta sua tristeza na forma de raiva, descontando a fúria em seus amigos Thor e Hulk, que se deixam ser alvo das frustrações do Coisa. Além disso, a morte do Tocha Humana aproxima Franklin Richards ainda mais do Aranha, com ambos tendo sofrido o trauma da morte dos tios, encerrando o primeiro grande ato do escritor na revista. E o que acontece quando o quarteto já não são mais 4? Jonathan Hickman já tinha preparado o terreno para isso, pois o time não ficou menor, pelo contrário, a Fundação Futuro ganha mais destaque, principalmente na figura da Valeria Richard. Pois enquanto o Homem-Aranha entra no time com o aval dos adultos, Valéria convida o Doutor Destino. É interessante como o Aranha não é bem recebido logo de cara, pois pro Coisa, o seu amigo morto é insubstituível, então nem a vinda do Aranha é unânime, mas com certeza é mais bem recebida que a vinda do outro membro do time. Seguindo o ideal da Fundação Futuro, que havia buscado uma cura para o Coisa, agora eles buscavam uma cura para um problema cerebral que o Destino tinha, havendo uma intenção por trás dessas ações, pois Valéria o enxergava como a chave para o que estava por vir. Ele, entretanto, não é o único vilão que passaria a integrar o time, pois aos poucos eles recrutam outros gênios que foram adversários do quarteto, como o Diablo, o Pensador Louco e o já conhecido Mago. Mas para quê? Para elaborarem um plano definitivo para derrotar Reed Richards, ou melhor, para derrotar versões alternativas do Reed. Pois depois do grande ato que culminou na morte do Tocha Humana, temos o desenvolvimento de uma trama em que alguns membros do Conselho de Reeds que sobreviveram a um ataque de celestiais vêm para a Terra que acompanhamos. E eles começam um plano que ameaça a integridade da Terra, em busca de uma arma para acabar com os celestiais. Assim, a Fundação Futuro tem que impedi-los. Diversos núcleos são criados nessa trama, tendo não apenas uma revista mensal do quarteto para conduzir a história, pois as subtramas são divididas entre a mensal do quarteto e a mensal da Fundação Futuro, onde eles devem lidar com a invasão espacial orquestrada pelos Reeds ao mesmo tempo que impedem a vinda dos Celestiais, e a única esperança para impedir a chegada dos Celestiais reside na figura do Doutor Destino, que luta ferozmente contra eles para ganhar tempo para que o Quarteto Fantástico atue. E é o momento do grande clímax nesse quadrinho, pois como se não bastasse, somos presenteados com algo inesperado na edição 600 da equipe, com uma edição comemorativa que traz o Tocha Humana de volta, sem soar forçado, e não apenas isso. Em toda essa sequência de batalha, temos um dos momentos mais épicos da história da Marvel nos quadrinhos. E eu não tô exagerando, pois Galactus é derrotado por Celestiais, e vemos a versão do futuro de Franklin enfrentando os seres cósmicos, enquanto o narrador destaca: Galactus teve muitos arautos, mas Franklin só teve um, dando então energia para Galactus continuar a luta. Mas sem entrar nos pormenores dessa batalha, qual o desfecho disso? O que ocorre depois que a batalha acontece? Após isso, a gente tem as consequências do retorno de Johnny, sendo exploradas em sua interação com o Homem-Aranha e com a Fundação Futuro, levando o grupo para uma excursão na Zona Negativa, e no geral, as tramas se tornam mais episódicas, apenas para concluir os ganchos, por exemplo, levando a equipe para Wakanda em certo momento. Mas dentre essas tramas episódicas, a que mais se destaca é quando temos um pequeno vislumbre do que o Destino fez quando sobreviveu aos Celestiais.
Ele planejava algo grande, sendo desenvolvido como um deus tentando e conseguindo criar um universo à sua imagem, um universo que acabou traindo e cabendo então ao Quarteto Fantástico e à Valéria resgatá-lo, culminando em outro dos momentos que são mais interessantes nessa história do quarteto, e um dos meus favoritos, quando o Destino fala de forma prepotente que ele tinha os poderes de um deus, mas isso era insuficiente para ele, sem reconhecer que sua ganância e arrogância foi a responsável por sua queda. Assim, o Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman é um dos melhores quadrinhos da Marvel, que, para nossa sorte, serviu como a primeira parte para algo muito maior que estava por vir, pois Hickman ganhou a confiança da Marvel para escrever Os Vingadores, onde ele desenvolveria aquela que seria a maior saga da história da Marvel. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Por enquanto, se você curte Quarteto Fantástico, recomendo esse outro vídeo sobre como a equipe mudou a história da Marvel para sempre nos quadrinhos.